Com 90% do corpo paralisado, a rotina de Levi é marcada por grandes desafios. Já são 15 anos convivendo com as sequelas do acidente. Os cuidados com o corpo, a higiene pessoal e tarefas simples, como pentear o cabelo, só são possíveis graças à ajuda de outras pessoas. Essa é a parte mais complicada da vida de cadeira. Pode puxar para trás. Hoje, aos 38 anos, ele relembra a fase mais difícil da vida, quando aos 23 teve que aceitar que ficaria tetraplégico. Uma transformação radical, um choque, que o levou à beira da loucura, à depressão e a cogitar até mesmo o suicídio. Eu estava diante de um problema gigante, que eu desconhecia totalmente essa realidade. Não podia me matar, porque um tetraplégico não pode nem fazer isso, né? Eu cogitei muito essa possibilidade, mas não tinha como, porque você não se mexe. O acidente de carro do qual foi vítima ocorreu no dia do aniversário dele de 23 anos. Entre outros ferimentos, sofreu uma lesão medular na coluna cervical. Todos os movimentos do corpo, abaixo dos ombros, foram interrompidos. E o período é no início mesmo, que tem muita incerteza, ninguém sabe se vai morrer, se vai viver, ninguém dá uma posição segura e concreta. Ah não, é uma lesão medular, mas vai estabilizar daqui a 3 meses, 4 meses, com 6 meses é que a gente vai ver mesmo como é que ficou. E aí vai passando o tempo e nada acontece. Para ele, viver o dia a dia é muito mais difícil. Tudo requer um esforço redobrado, dele e de quem se dispõe a ajudar. Eu tinha raiva de qualquer coisa que se mexesse, porque eu não me mexia. Então ver alguém andando, ver alguém praticando esporte, ver alguém vivendo, cuidando da sua vida, eu sentia raiva porque eu não podia fazer igual. Para um deslocamento de carro, por exemplo, é necessário desmontar e montar a cadeira de rodas e transferi-lo do carro para a cadeira e vice-versa, na saída e na chegada. Preciso muito de pessoas à minha volta. E para ter pessoas em volta por muito tempo, você tem que ser uma pessoa minimamente agradável, ou tentar criar um ambiente saudável, ter uma convivência boa. O estado de saúde de Levi é uma preocupação constante dele. A atrofia muscular crônica é visível. Na época do acidente, ficou cerca de 1 ano hospitalizado, dos quais 6 meses passou em unidade de tratamento intensivo. Quando a gente sai do hospital, o dia da alta geralmente é uma alegria, né? Que você se recuperou, está saindo do hospital. Mas para um tetraplégico não é assim não. É um monte de problema que vai começar. Porque você sai do hospital totalmente diferente do que entrou, totalmente dependente de terceiros, sem saber usar cadeira de roda, como é que vai ser o banho, o que vai comer, como é que dorme, o que acontece, quais são os sintomas, de quanto tempo troca a sonda, de quanto tempo, como é que faz cocô, como é que faz xixi, o que é que pode, e vai aprendendo na prática ali, né? Então a família que assume o problema nesse primeiro momento. Desde a época do acidente, já foi submetido a 8 cirurgias para tratar de sequelas. Morava em João Pessoa, na Paraíba, quando sofreu o acidente. 1 ano depois, na fase de reabilitação, se tornou paciente do Hospital Sara Kubitschek, em Salvador, na Bahia, cidade onde passou a morar desde então. A mudança de endereço foi mais um problema em meio a tantos outros que já enfrentava na época. Um gesto de solidariedade deste casal fez toda a diferença. Francisco e Elisa
receberam Levi e os parentes na própria casa onde moravam com os filhos, na capital baiana. Eu vi assim um entrosamento fraterno entre 4 irmãos que eu achei muito, muito bonito de ver. E aí quando eu vi aquilo, os outros 3 irmãos abdicaram da própria vida para cuidar de Levi, e eu via que Levi era chato, que não era brincadeira. Ainda era. Rapaz, eu dizia assim, rapaz, é muito amor desses irmãos para poder aguentar. O cara toda hora, ele tudo achava ruim, tudo era ruim. Eu entendi a situação dele, né? Mas todo dia era isso, e aí eu comecei a entender. E assim, para mim foi muito forte aquilo, eu percebi o amor que existe entre vocês. Isso para mim foi eu mudei a percepção de família, de união, de amor entre familiares. Então, eu posso dizer hoje, eu fui muito mais auxiliado pela família de vocês, por Levi, por essa situação toda, do que eu auxiliei. Às vezes as pessoas iam lá conversar e ele fazia piadas, né? Fazia graças, inclusive até muitas vezes com a condição dele. E isso trazia uma leveza para o ambiente e fazia com que a gente quisesse estar com ele ali. Eu até senti, quando vocês foram embora lá de casa, eu senti muita falta mesmo. A readaptação de Levi à vida que leva hoje foi gradativa e levou muitos anos. Com paciência, perseverança e o apoio da família e dos amigos, ele reencontrou motivos para viver. Enquanto eu não encontrei um sentido para tudo isso, foi bem difícil, né? E o sentido ele não aparece, você que cria um sentido. A vida tem que ter um sentido. Tem um sentido único e maior, né, da espiritualidade, da evolução, de encontrar Deus para quem acredita, mas tem um sentido do momento, que é o que dá o norte, que é o que guia a gente. E a gente tem que criar esse sentido, descobrir, cavucar, senão você fica doido. Então, o sentido não é o mesmo a vida toda, não. Na faculdade, encontrei um sentido ali, naquele momento. Foram 5 anos de faculdade, mudou minha vida, comecei a sair de casa, interagir com pessoas, descobri um mundo novo, aprendi muita coisa. E naquele período o sentido era aquilo ali, ocupar a mente, conhecer outras coisas. Atualmente conta com uma rede de apoio. São amigos com os quais convive e divide as dificuldades e alegrias do dia a dia. A vida hoje tem algumas limitações óbvias, mas eu aprendi a conviver com essas limitações e hoje já é mais fácil. Depois de 14 anos, já criei uma rotina, já conheço alguns atalhos, já aprendi a lidar melhor comigo mesmo, tive que mudar algumas coisas em mim, me adaptar também. Este vídeo retrata um momento especial na vida de Levi, quando, para comemorar o aniversário dele, os amigos o levaram para um banho de cachoeira. Vencendo obstáculos, quebrando barreiras, mesmo com as limitações severas, Levi já realizou sonhos que muita gente com a saúde perfeita sequer ousa tentar. Após vencer a depressão, alguns anos depois do acidente, voltou a estudar. Concluiu a faculdade de psicologia, fez 2 pós-graduações, escreveu 2 livros, está estudando para um mestrado e não pretende parar tão cedo. Fui pesquisar quais eram os assuntos que eu tinha mais afinidade e tal, e psicologia bateu mais ou menos. E aí entrei na faculdade e no início era bem difícil, porque questão de transporte para ir, para voltar. E aí meu irmão me levava todo dia, me trazia. No início estava muito chata a disciplina, eu queria desistir, eu tinha vergonha da cadeira, todo mundo olhava, chamava muita atenção. Às vezes eu ia atravessando um corredor assim, aí todo mundo ficava naquele silêncio, né? Quando eu ia passando, parecia uma reverência a cadeira de rodas. Todo mundo olhando, aquele trambolho passando, automático.
Quando eu entrava na sala de aula, tava aquela algazarra, né, de início de aula, aí todo mundo ficava em silêncio. E olhava, né? Isso é muito constrangedor. E até eu lidar com isso de boa demorou um tempo. No primeiro livro publicado, com o título Cadeira Elétrica, Memórias de Quem Sobreviveu, ele retrata os acontecimentos, desde o acidente até a fase de reabilitação. Alguns capítulos do livro narram uma experiência sobrenatural. Durante uma parada cardiorrespiratória, enquanto estava na unidade de terapia intensiva, ele foi declarado clinicamente morto, condição na qual permaneceu por cerca de 15 minutos. O que ocorreu nesse lapso temporal é algo surpreendente. É o livro que eu li mais rápido da minha vida. Eu comecei a ler e ele foi me impressionando, assim, a capacidade dele de memória, de lucidez dele e a capacidade da escrita dele. É um tipo de escrita que não sobra nem falta nada. Então a condução da leitura é muito precisa. E ele traz no conteúdo dele revelações que a gente às vezes leva uma vida inteira para tentar entender sobre a espiritualidade, e ele teve acesso. Eu chorei algumas vezes, e não é aquele choro de que você ficar comovido por uma pessoa que está na situação, que ele mesmo não se coloca na situação. É uma emoção que passa por várias coisas, pelo nível, o grau da escrita dele, pelo grau poético que ele traz na escrita dele, e por várias revelações que ele traz aqui, a memória dele, o que ele revela da família dele, a beleza da união da família dele. Enfim, é um livro que traz uma lição de vida que é o que nós estamos buscando aqui. Um escritor que soube adequar ao tema e à experiência profunda que ele viveu, um estilo leve, fluente, de uma clareza, de uma poesia, com momentos de poesia, com humor refinado, não é? Então, que faz do livro uma experiência prazerosa para o leitor, apesar de estar lidando uma situação muito dura, não é? Então eu acho que essa magia, vamos dizer assim, essa maestria que o Levi consegue trabalhar no seu livro é que faz do livro um instrumento de autoconhecimento. O segundo livro, publicado com o título Um Novo Olhar, retrata a fase após a depressão, quando reencontrou o sentido da vida. A pior coisa mesmo é o ócio, é não ter o que fazer. Ficar o dia inteiro sem ter o que fazer. Uma pessoa ativa que jogava bola, que corria, que pedalava, que trabalhava o dia inteiro. Eu estudava violão na época, tocava. E de repente não pode fazer nada. Cessou os movimentos, fica só a cabeça trabalhando. Isso é terrível. Tendo ficado órfão de pai e mãe quando ainda era jovem, a vida de Levi tem sido mesmo uma verdadeira saga. Ele não se intimida diante dos desafios. Inclusive eu estou lançando o manual do tetraplégico, que é para quem ficar tetraplégico agora, pega o manual, vê lá a cláusula, o que é, o problema vai ter a solução do lado. Tá? Então aguardem que está saindo. O manual de sobrevivência do tetraplégico. Serve para pais, cuidadores e profissionais de saúde. Os procedimentos diários de banhos, necessidades fisiológicas, alimentação e outros cuidados só são possíveis graças à ajuda de cuidadoras profissionais que o acompanham 24 horas por dia. Para fazer frente às altas despesas com o material hospitalar e as cuidadoras, recebe ajuda financeira de amigos e parentes. Mamão tem propriedades destravadoras de intestino. Como mamão, jamais serás preso. Eu era muito mal-humorado, muito rabugento, muito individualista. Isso dificultava muitas coisas. Mas hoje eu mudei, não é uma coisa forçada, de que eu fiz isso, de que eu sou falso, de que eu procuro ser agradável porque eu preciso de gente a minha volta. Não, foi dentro de uma necessidade e de uma consciência de que eu precisava transformar algumas coisas. E hoje
eu sou naturalmente melhor um pouquinho do que eu era. Ninguém gosta de ficar perto de alguém que reclama muito, mal-humorado, muito exigente. Até mesmo cuidadoras. Mesmo você pagando bem, contratando profissionais, elas têm outras opções, podem trabalhar em outro lugar. Ninguém gosta de ser maltratado. Durante o dia, Levi se divide entre essa rotina e o trabalho como psicólogo clínico e escritor. As sessões com os pacientes são feitas por videoconferência. A internet também é uma ferramenta para divulgar o próprio trabalho. Há pouco mais de um ano, a vida de Levi entrou em uma fase especial, desde que ele conheceu Marisol. Os dois estão namorando e já fazem planos para o futuro. Casar, ter filhos e dividir as alegrias e dificuldades da vida a dois. Aí assim, tem as limitações, tem às vezes uma rotina um pouco cansativa, mas que isso também não, pelo menos até então, né, um ano, não tem afetado, diminuído o sentimento de pô, não quero ir lá não, porque senão vou ter que fazer isso. Não, muito pelo contrário, para mim é normal, é algo que também que eu venho estudando, pessoas com deficiência, a educação inclusiva é algo que eu gosto, então acho que é uma característica dele, né? Assim como eu tenho algumas características, sou um pouquinho mais baixa, ele é tetraplégico. O relacionamento surpreendeu alguns amigos do casal. A jovem de 25 anos diz estar preparada para viver ao lado dele, mesmo sabendo dos desafios que ambos terão pela frente. Ouvi de terceiros e... Não, porque não sei quem falou isso, eu não sei né, se as pessoas queriam falar isso diretamente, aí terceirizavam esses comentários, mas sim, eu ouvi, você tão nova, ainda tem isso também, né? Nós somos um pouco diferentes na questão de idade também, mas você tão nova, e como é que você vai ter filhos? Tem relação também, né? Sexo, como é que é, não sei o quê, mas é normal, gente. Fiquem tranquilos, que tá tudo bem. E muito bem. Eu me preocupava assim, pensava que nenhuma mulher ia me querer, que eu não ia conseguir mais namorar e tal. Mas, depois com o tempo, eu fui vendo que não era bem assim não. Fui adquirindo mais autoconfiança, cuidando mais da minha aparência, me acostumando comigo mesmo, aceitando que a minha condição era essa. E quando o interno está harmonizado, o externo vai se harmonizando também. Quando a pessoa está seguro de si, não que eu esteja totalmente seguro, que eu sou o cara equilibrado, não. Mas quando você aceita quem você é e a sua condição, fica mais fácil. Hoje eu não tenho mais vergonha de ir para lugar nenhum, de fazer nada, nem de ir para praia, piscina, tomar sol, ou estar com pessoas em qualquer lugar. Não me afeta em nada, olhares não me afetam em nada hoje. Mas levou um tempo, né? São 14 anos, né? Nos últimos anos, por conta das restrições impostas pela pandemia, Levi teve que fazer mudanças na rotina. Com a saúde delicada, o quase absoluto isolamento social praticamente se tornou regra. A atividade profissional ficou prejudicada. Vieram muitas dificuldades financeiras. Mas para ele, nada que o tempo e a perseverança não possam vencer. Afinal, a luta pela vida já teve capítulos mais difíceis. Quando eu estava na UTI ainda, me passaram de maca embaixo de uma janela de vidro. E pela primeira vez eu vi a minha imagem refletida. Eu deitado na maca e olhando pro teto e me vendo de corpo inteiro. Aí eu entendi o que é dismorfia corporal, que eu só vim estudar 10 anos depois, quando eu estava estudando psicologia. É você se ver e não se reconhecer na imagem. Eu perdi 20 quilos em 2 meses, então de 60 eu passei para 40. Eu me via, sabia que era eu, mas não me reconhecia. Isso é um choque muito grande. Hoje em dia tá mais tranquilo, né?
fazer uma manutenção do corpo, uma revisão periódica para ver se está tudo funcionando bem. De vez em quando tem que corrigir algumas avarias, né? Tem que ter também uma disciplina alimentar, comer direito, evitar os lixos, para manter o corpo minimamente saudável e poder chegar aos 120 anos aí sem maiores problemas. Para enfrentar todas as barreiras e se manter vivo, oração e fé é a receita que, segundo ele, não falha. O meu corpo e todos os meus órgãos foram criados por Deus. Sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos e músculos. Sou grato pela cura que sei que está acontecendo neste momento. Deus é quem sabe a hora de cada pessoa, por mais que a gente ame, né? E até a nossa própria hora de chegar, de partir, está o tempo todo nas mãos de Deus. Quando chega o momento, não tem música, não tem milagre que segure. Isso aí é no domínio da natureza. Mas essa música me ajudou a atravessar aquele momento crítico. Então, agora, muitos anos depois, eu resolvi registrar ela no meu disco novo. Ela se chama É Assim, tá no Spotify, no YouTube. Ela também fala de primavera, por isso que eu quis gravar ela hoje aqui, só voz e violão, para quem ainda não conhece. E registrou no meu nome para eu receber os royalties. Encharcar de sol cada passo do caminho, pra não chorar e nem sorrir sozinho. A gente leva a vida como dá, sonhando em asas pra poder voar. Nas esperanças que ficaram guardadas, de mãos vazias e tão machucadas por calar, por calar. Sou eu na minha fé de todo dia pela estrada que não tem fim, neste poema ensolarado que esta vida me quis assim, pra cantar, pra cantar e fazer dos meus melhores pensamentos melodia em tua direção. Dizer que a vida tem seus planos mesmo quando o mundo diz que não. Venha ver, venha ver.